A paz do Senhor, crente, vamos estudar? Breve resumo do capítulo anterior, né? Onde Deus anima Abraão, no capítulo 15, e lhe promete um filho. Aqui no capítulo 16, a gente vai ver Sarai tentando ajudar Deus a fazer aquilo que ele prometeu a Abraão. Então, chegamos ao capítulo 16 e começa ele aqui com Sarai e Agar. Agar é a serva egípcia de Sarai, né? E acredito que Sarai, né, Abraão, tenham trazido ela lá do Egito, né, como um presente lá de Faraó, né? Porque, como fala naquele outro capítulo, que Abraão teve muitas regalias, teve muitas coisas, porque por ser considerado irmão de Sara, né? Então, acredito que tenha sido um presente aí. E chegamos aqui no momento em que lembra daquele capítulo, daquele versículo que eu falei sobre como Deus vê o casamento? Então, antes de entrar aqui na história, né, falar o que Sarai fez, né, para ajudar, né, na cabeça dela, estava ajudando, né, estava fazendo o correto. O que eu também não sei se ela fez errado ou certo, porque em nenhum momento na Bíblia eu encontro Deus repreendendo Sarai nem Abrão. Então eu acredito que Ismael estava sim nos planos de Deus, porém eu acho que a forma como foi feito é que não foi certo, né? Sara meio que agiu num momento de descrença, por já ter passado 10 anos, né, que Abraão tinha recebido aquela notícia, né, aquela promessa, ela achou que deveria ser de outro jeito, né? Não aguentou mais esperar. Mas vamos aguentar um pouquinho isso aí para desenrolar toda essa história e vamos lá, voltar no capítulo 15, onde fala assim, ó: a isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Em uma outra, a maioria das versões fala isso, né? Que será um gerado de ti. Mas tem uma outra versão que eu encontrei que fala que sairá das suas entranhas. Aí eu coloco aqui para a gente analisar, né? Se Sarai deu H para Abrão e ele teve um filho com ela, esse também seria um filho da promessa, correto? Na nossa visão, sim, mas na visão de Deus, não, porque Deus vê o casamento totalmente diferente de nós. Eu costumo brincar aqui em casa que eu falo com Deus: Senhor, o que ele faz é culpa dele, o que eu faço, ó, não junta não, que é para eu não sofrer consequência que ele criou. Mas é exatamente isso. Deus, quando você se casa, ele vê o seu casamento, ele vê você e seu marido como um só. Por isso que em uma versão fala das suas entranhas, né? E aqui fala sair de ti. Na nossa cabeça, quando ele tem o filho lá, Ismael, com H, o filho saiu dele também, só que o de ti é o completo. O de ti é ele e Sarai. Olha que coisa linda. Então, quando Deus prometeu no capítulo anterior um filho a Abraão, ele não estava prometendo qualquer filho, como se diz assim: ah, Abraão, você pode ir saindo aí, qualquer mulher que você encontrar, você vai ter um filho. Não, era específico. Era um filho do casamento, era um filho da união, era um filho de Sarai. Só que Sarai tinha total noção de que a madre dela era fechada pelo próprio Deus, porque aqui, né, o começo do capítulo 16 fala sobre isso, fala sobre a serva egípcia e fala, ó: disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Aqui mais uma vez a gente vê, né, a mulher falando algo, fazendo algo e o homem acatando. A gente já tinha visto isso lá com Adão, né? E agora a gente vê aqui com Abrão. Porém, como eu já disse, eu não vi Deus questionar, eu não vi Deus reclamar nada sobre essa situação aqui, né? Sobre a atitude de Sara. Mas no caso, que ainda é Sarai, mas no caso a gente vê claramente que a atitude de Sarai tem consequências grandes e ruins, tanto para ela quanto para o povo dela, né? Então vamos agora desenrolar toda essa história para que a gente venha conhecer e tirar muitos aprendizados desse texto aqui.
Então vamos lá. Primeira informação, Sara já sabe que quem manda e desmanda é o Senhor, né? Porque ela sabe que quem não permite que ela tenha filhos é o Senhor. Então, a gente já vê ali que ela quer dar um jeitinho. Então, ela pega a serva dela e entrega na mão de Abrão para que ele possa ter um filho com ela. Só que nessa situação, ela não mediu as consequências, ela não pensou no depois. Ela não. Ela achou, pelos olhos humanos, né? A gente sempre acha que vai dar tudo certo. Ela viu assim, o que pode dar errado? Ela é minha serva, vai ter um filho, nós vamos criar como nosso e tá tudo certo. Porém, quando Abrão ouviu a ideia de Sara e acatou, o filho foi concebido. E a serva H, vendo que agora ela estava, como se diz assim, podendo, né? Estava com um filho no seu ventre do seu senhor e a sua senhora não poderia ter. Aí aqui fala assim, ó. Vendo que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E aí nesse rolo todo, né, Sarai se sente ofendida e fica muito chateada e joga a culpa em Abrão. Vai lá, fala com Abrão, né? Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Abrão, né, muito pacífico, muito tranquilo, falou: tua serva está em tuas mãos. Faça com ela o que melhor lhe proceder. Aqui, ó. Procede segundo melhor te parecer, né? E Sarai tinha sido humilhada por Agar, né? O que ela fez? Se fosse Abrão, acredito que não teria dado troco. Mas Sarai deu o troco. Sarai humilhou a sua serva. E eu não diz aqui o que ela fez com sua serva, mas mostra que a outra saiu em desespero, saiu fugida, né? Com medo do peso da mão dela sobre ela, né? Que sabia que ela era uma serva e fugiu. Nesse momento em que ela foge, segundo a leitura que eu entendo, que ela foge em desespero, que ela foge querendo, não sabendo o que fazer, para onde ir, o que ela faria, né? E ali naquele momento eu acho que ela, por ter visto, né, por muitas vezes Abrão, né, fazendo as suas adorações, fazendo, né, a sua obediência a Deus, vivendo de forma como Deus quer, ela acreditou no Deus de Abraão e um anjo encontrou com ela. E quando esse anjo vem ao encontro dela ali perto de uma fonte, ele pergunta, né, para onde ela está indo, e ela fala que está fugindo de Sarai. E o anjo manda ela voltar. E eu achei uma palavra aqui que é muito difícil a gente fazer isso. E o anjo manda ela voltar e ele fala assim, ó: então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Humilha-te sob suas mãos. Muitas das vezes, né, a gente quer só estar por cima. Mas ali o anjo fala para Sarai, para Agar, voltar e humilhar-se, né? Porque aquela situação ali, vamos dizer assim, acabou acontecendo daquele jeito por atitudes dela mesmo, né? Por atitudes de Agar. Então, mas ele diz mais, ele fala para ela voltar. E ele promete, ó, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sob modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Ele dá uma garantia para Agar, né? Olha, você volta, se humilha, fica lá quietinha na sua, sabe? Que você vai ter esse filho. Você concebeu, você vai ter esse filho. Eu garanto que ele viverá e que ele será grande, tão grande que você não vai poder contar. Ele faz a mesma promessa que fez Abraão, né? Ali, a Agar. Porque Agar está trazendo uma geração de Abraão também, mesmo fora do casamento. Né? Um ato não justifica o outro. Deus não quebraria a aliança que ele tem com Abrão por causa de Sarai, entende? Então, Deus viu o sofrimento de Agar ali. Agar se apegou a algo que ela viu com certeza, porque senão não seria, Deus não ouviria, né? E fala ali que Deus ouviu a aflição dela, né? E ela roga ao Senhor e fala: o Deus que me vê. Não vi aqui neste lugar, né? O Deus que me vê.
Por quê? Porque Deus viu ela, viu a aflição e deu um direcionamento. É o que nós precisamos muitas das vezes na nossa vida, um direcionamento do Senhor. E aqui eu acho que é o que faltou para Sarai. Faltou Sarai crer. Por mais que já tivesse passado 10 anos da promessa, faltou Sarai crer que Deus faria. Porque se ela já sabia que quem fechou a madre dela era Deus, não poderia o mesmo Deus abrir? Não poderia ela ter pedido orientação ao Senhor? Como Agar aqui clamou e Deus ouviu, foi lá ao encontro dela, por que Deus não iria ao encontro de Sarai? E muitas das vezes nós agimos assim. Nós vemos as coisas acontecer na vida de pessoas fora da igreja, nós vemos as coisas acontecerem na vida de amigos nossos, pessoas assim que você fala, nossa, essa pessoa nem é da igreja, nem acredita, nem não sei o quê. Só que essa pessoa teve fé naquele momento, essa pessoa teve, e ela tem essas experiências. E você, que muitas das vezes, igual ali, ó, Sarai era um só com o escolhido do Senhor. E ela não teve essa intimidade de falar com o Senhor. Não fala aqui na Bíblia, né? Sobre isso em nenhum momento. E aí, por essa frase que ela fala do não vi aqui o Deus que me vê, o local onde ela estava, né? A fonte onde ela estava, onde o anjo encontrou com ela, com Agar, foi chamada de Ber-la-Roi, que quer dizer isso, né? O Deus que me vê, segundo os estudos aqui. Mas, continuando aqui sobre a situação de Sarai e Agar. O que nós aprendemos com essa história toda? Né? Aprendemos lá sobre o casamento, como Deus vê o nosso casamento, como Deus nos vê e como nós também devemos nos ver. Aprendemos também que Deus não precisa de ajuda para cumprir aquilo que te prometeu, aquilo que Ele te prometeu. Deus não devemos querer colocar, né, as mãos naquilo que nós não temos consciência do que pode acarretar. Sarai, quando entrega a sua serva, ela entrega uma felicidade. Mais pra frente eu vou falar sobre isso no próximo capítulo aí, acho que é o 21. Ela dá uma alegria para Agar, né? Porque Agar pode ser mãe, né? Uma serva, vira mãe e tem sua liberdade. Mas isso é para outro assunto. Mas as outras consequências que ela trouxe para ela, como ela se sentiu humilhada, como ela foi tratada, isso tudo ela buscou com as próprias mãos. E não só isso, quando Sarai entrega Agar para Abrão, e ele concebe, né, esse filho, Ismael se torna um inimigo de Isaac, que vai ser o filho da promessa. Eles vão, a palavra aqui diz que eles vão morar frente a frente e serão sempre um contra o outro, porque Ismael será como, deixa eu ler aqui, ó, ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Agar teve essa promessa, mas ela já sabia que a vida dela não seria tão fácil assim, não seria em paz. Mas Deus dá garantias de que Agar, a descendência de Ismael ali, vai ser numerosa, vai ser forte, e que ele vai ser grande, né? Tem futuro. E quando Ismael nasceu, né? Esse filho dele com Agar, ele tinha 86 anos. Vamos recapitular aqui. Abrão ouviu a ideia de Sara e atendeu. Se ele fez certo ou errado, eu não posso relatar, como já disse, não encontrei Deus aqui o repreendendo por isso. Mas a gente toca num assunto sobre o casal, né? O quanto a mulher precisa ser sábia, né? Porque Deus a criou assim, para ser uma conselheira idônea, né? Que ajuda, que auxilia. Então, ali naquele momento, Sarai estava fazendo esse papel. Ela pensou, olha, eu não vejo saída aqui, vamos pensar numa solução. Só que faltou um detalhe, faltou ela procurar o dono de tudo. Nós temos a mania de achar que o tempo de Deus é o nosso tempo. E esses dias eu no estudo, né, sobre batismo, o pastor falou algo que realmente me fez pensar e eu vou colocar aqui para vocês. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso, né? Eu sempre disse isso. Só que ele me levou a pensar além. O nosso Deus, ele é atemporal, ele é infinito.
né? Então ele pode estar aqui no ano de 2024 conosco e ele pode ao mesmo tempo estar lá em 1940, ele pode estar lá em 2075, compreende? Assim, é confuso, mas é surreal porque um dia para Deus é como um ano é como um dia. Ele não segue o nosso pensamento, ele não segue a nossa linha, o nosso cronograma de dia, mês, ano, hora, minuto. Então, o que você pede ao Senhor pode até demorar, sabe? Às vezes chega muito rápido, que algumas vezes eu me assusto com a velocidade em que as respostas de Deus chegam pra gente. Mas quando Deus te promete algo grande, como ele prometeu a Abraão, a terra, uma descendência gigantesca, isso leva tempo. E a gente tem que esperar o tempo de Deus. Aprendemos ali que Abraão com certeza conseguiu influenciar H na questão da religiosidade, né, da fé, porque ela clamou ao Senhor e ele a ouviu num momento de angústia. Isso foi feito por Abraão, foi o exercício da fé, ele exercitou a fé dele, né? Ele mostrou, conforme ele tinha os altares, conforme a vida dele, regradinha ali, bonitinha, como o Senhor queria, isso foi o que bastou para que H acreditasse. Eu imagino que H pensou assim, eu vi Abraão falando com Deus, eu vi Abraão agradecendo, eu vi Abraão sendo abençoado, então eu não tenho mais o que fazer agora, então eu vou recorrer ao Deus dele, entendeu? Eu vou recorrer ao Deus dele e ele vai me ajudar, vai me socorrer. E foi exatamente o que aconteceu. E outra coisa, não é porque está nos planos de Deus que vai ser fácil para nós, não. Como eu disse, eu acredito fielmente que Ismael estava nos planos de Deus para fazer essa numerosa descendência, né? Porque eu acredito que só com Isaac, né, ficaria complicado, mas acredito que Ismael estava nos planos do Senhor, porém, não é porque estava nos planos do Senhor que seria fácil para Sarai, que seria fácil para Abrão, que seria fácil para Agar. E a gente tem que aprender isso, que às vezes o que Deus quer para nós, às vezes o plano que Deus traçou para nós vai nos permitir sofrer, vai nos permitir passar por situações que a gente não queria. Mas tudo para um bem maior, porque Deus vê à frente, ele vê, a gente falou sobre isso, né? Quando Deus mostrou coisas que aconteceriam lá na frente para Abrão. Então, o que você passa hoje, o que você sente hoje, com certeza vai te servir para algo amanhã, né? Deus não vai te permitir passar por uma dor, passar por alguma situação que não vá ser, perdão, que não vá ser de crescimento para você ou para edificar pessoas ao seu redor. E toda ação tem consequência, né? Então a ação de Sara teve essas consequências todas na vida dela, né? Ela deixou de ter paz e também trouxe um pouco de adrenalina pro povo dela, né? Que viveria em guerra contra Ismael. E como eu já falei sobre o casamento, como Deus vê o casamento, que possamos a partir de hoje ter essa noção de que somos um realmente. E por mais que eu brinque que meu marido faz coisas que eu não apoio, que não é comigo, né? A verdade é que é sempre assim, a gente sempre vai sofrer as consequências juntos, a gente sempre vai ter a bonança junto. Quando ele sai para trabalhar e ele é recompensado com o salário dele, eu tô junto, tanto na hora boa quanto na hora ruim, né? Vamos dizer assim, ele está lá trabalhando, eu estou aqui trabalhando. Quando chega a hora de desfrutar daquilo que ele proveu lá, eu tô ali feliz e bela, indo saindo para passear. Então, assim como desfrutamos das coisas boas, vamos desfrutar das coisas ruins, mas unidos, tem que ser unido. Você vê que Abrão e Sara, né, Sarai ainda não mudou, Abrão e Sarai, eles, por mais que estivessem passando por essa situação complicada que eles mesmos procuraram, eles ficaram juntos. Abrão não questionou, Sara foi lá ainda jogar a culpa nele, de coisas que ela inventou, ela teve a ideia e foi jogar sobre ele e ele falou, não vou entrar em contenda com você, você resolva com ela. E o que você fizer tá feito. Né? E muitas das vezes a gente tem que agir assim no nosso casamento também. Deixar passar para lá certas coisas e não se intrometer em certas coisas também. Mas então que você tenha aprendido mais e mais hoje e que esse estudo tenha te virado uma chave aí sobre não esperar no seu tempo, esperar no tempo do Senhor, ter calma, ter paciência, não se precipitar, buscar sempre direção. E eu vou escrever como sempre aí na descrição tudo que a gente aprendeu aqui agora e que o Senhor venha falar mais ao teu coração e que esse estudo seja bênção na tua vida. Amém.